o ex-ministro da Saúde, Renato Ribeiro, afirmou que o país pode ter um apagão de professores. Essa situação pode se agravar com o fim das bolsas de iniciação à docência do programa PIBID, ou PIBID. Sobre este assunto, nós vamos conversar com a aluna do curso de Pedagogia da UBRA, Nayara Terezinha Veiga. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, Nayara. Olha só. O apagão, tu lembra o que era, né? Sim. O que era o apagão, Perdigão? O apagão, não era sei. Da energia elétrica, Sim. lembra? Não tinha. Agora que vai acontecer com os tirar. professores. Nayara, nesse dia do professor, essa afirmação do ex-ministro da Educação te preocupa? Sim, no momento, sim. Bastante pelo fato do caos que está a educação perante essa situação, né? Porque para nós, professores, é bastante preocupante esse fator com que a educação está caindo bastante. E nós, eu como estudante, como universitária, fico bastante preocupada com isso, que estou no início de carreira. Bom, por que os programas do PIBID são importantes? Por que eles auxiliam na formação para a gente poder entender até como funciona o programa? Também? Ele é super importante porque ele auxilia o estudante à docência, a compartilhada com os professores. Nós somos inseridos na escola como auxiliando os professores em sala de aula, podendo levar a eles novos métodos, novas formações para trabalhar com esses alunos na instituição docente, né? Sim. Tu acha que pode ter perda de qualidade dos professores, dos educadores sem o PIBID? Acredito que sim, por causa que o PIBID ele agrega bastante ao professor como sala de aula, com inovação, com entretenimento com os alunos, porque a gente não pode somente ser aquele professor tradicional. Nós temos que agregar novos conhecimentos para esses alunos, para o interesse da educação se abranger maior na sociedade. Agora, vamos tentar entender, né, o que começou, o ovo ou a galinha, né? A gente sabe que a educação nunca foi uma prioridade no Brasil, especialmente na questão de investimentos. O professor ou o educador é mal remunerado em muitas instâncias. A gente vê a situação que passa o professor hoje no Estado. O que vem primeiro? O que a gente pode atribuir a esse apagão? O processo de sucateamento da educação brasileira em determinado período, a falta de interesse que emana dos próprios estudantes na área, motivados também por essa falta de investimento. O que tu acha que é o ponto central do problema? Eu acho que o ponto central é a desvalorização desse profissional, por causa que, no momento, a gente é bastante desvalorizado, até mesmo pela comunidade, pela sociedade, de não valorizar esse professor. No tanto que a gente está vendo tantas agressões físicas e morais contra o professor, que isso, o professor tem que querer muito, amar muito a profissão para continuar, porque a gente sofre bastante com isso. E a sociedade deveria fazer alguns regressos, sim, algumas mudanças para valorizar mais esse profissional. Então quer dizer que a questão não é só, como a gente imagina, num primeiro momento, só econômica. Não, há só também econômica. uma crise moral Sim. por parte da sociedade frente ao professor. Sim. Ah, sim. O Bastante. PIBID ele é voltado para o doutorado? Não. 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 É para docência compartilhada com a iniciação da faculdade, né? Da graduação de pedagogia. Isso, da graduação de pedagogia e outros campos, né? E aí, só para a gente entender, são bolsas que os estudantes ganham para poder continuar estudando, como um incentivo. Isso. O teu curso de pedagogia hoje, quantos alunos tem em média? Tu sabe dizer para a gente? Em média, eu sou aluna do EAD. Em média, que participam em aulas presenciais são pouquíssimos, mas em aulas virtuais tem mais de 1.000. Mais de 1.000 pessoas. Mais de 1.000 pessoas. A gente muito discute aqui no programa, já tivemos alguns educadores, pedagogos, doutores, enfim, falando sobre o desinteresse das pessoas pela docência, né? Por serem educadores. Tu vê desvalorização, isso também? Né? Por causa dessa questão da desvalorização com o professor, muitos desistem da carreira. Agora, a questão do corte no programa. Primeira pergunta eu te faço, a bolsa é suficiente? Ela é atrativa? Ela é atrativa para quem está iniciando, sim. Ela dá um abrangente bom, que faz com que a melhor parte da bolsa é o incentivo que a gente tem como professor,
como ir lá, como ir para a realidade, ver Sim. se realmente é esse caminho que tu quer trilhar na tua caminhada, realmente. Porque daí tu tem experiência realmente com a sala de aula, para ver se realmente é isso que tu quer nessa tua caminhada, onde te dá oportunidade Agora, maior. a gente imaginava que a desvalorização fosse só econômica, mas está trazendo uma outra realidade. Na verdade, a gente conhece a realidade, porque já conversamos sobre isso, especialmente em Canoas, tivemos casos de agressão a professores, né? Há uma falta de respeito. E isso tu entende na esfera pública e privada também, se a gente for comparar? Sim, bastante. Porque a gente Em tem a ambas impressão as de, às vezes, que partes. na questão privada, na educação privada, pelo menos há uma outro tipo de relação entre consumidor, né? E, bom, aí também se formam questões, Mas na né? realidade não. Na tem realidade não, tanto né? na privada quanto na... Bom, a gente espera que... Bom, uma pátria educadora, né? A gente fica pensando, a gente Eu só espera queria que a saber realidade qual o seja valor, diferente. tá? Porque também, tu pode contar pra gente qual o valor De inicial? R$400. R$400. Esses R$400 servem, então, para te pagar a tua passagem, para poder fazer as atividades, para te fazer... E é pouco. É pouco, uma mas ajuda. Não cobre o custo. A Nayara disse que a motivação maior é o realmente exercício, a prática, É, né? a prática. Claro. Te abrange muito Sim. na tua aprendizagem, na tua caminhada. Claro. Abrange muito Agora, mesmo. vamos combinar. É pouco, É R$400. pouco. Agora, sem ele e sem o projeto, sem a bolsa, enfim. Fica bem né? difícil Fica bem saber difícil. se realmente é esse caminho que quer percorrer. Exatamente. Bom, Certo. muito obrigado por dividir essa realidade aqui com a De gente nada. e a disponibilidade de estar com a gente, Nayara, aluna do curso de Pedagogia aqui da UBRA. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigado, Nayara.